Xadrez é um ótimo esporte para quem pensa em desenvolver aptidões estratégicas, recreativas e também competitivas. Mas você já pensou em se profissionalizar nesse esporte e disputar campeonatos? Bom, o atleta de Itajaí, Carlos Espíndola, se consagrou este mês vice-campeão da Copa Brasil de xadrez. Mas um detalhe especial para deficientes visuais. Bom, os detalhes sobre este projeto, sobre este campeonato, a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio, também pela TV Univale. E junto comigo, o acadêmico de jornalismo, Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o nosso programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. E você pode acompanhar quem já passou por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. E a página do Facebook é o Viva Voz Univale. Isso aí. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o vice-campeão brasileiro da modalidade de xadrez para deficientes visuais, o Carlos Marcelo Espíndola, que acabou, então, de se consagrar vice-campeão nesta etapa, né, do campeonato. Obrigada pela presença, bem-vindo, Carlos. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui divulgando o xadrez adaptado para deficiente visual. Então, legal, bacana. E agora, então, você trouxe, então, essa etapa, você acabou vencendo em Salvador, é isso, né? Sim, foi a terceira etapa, né, a nível nacional, que a nossa federação, a FBXDV, faz para deficiente visual de xadrez, né? E eu consegui o vice-campeonato. Foi agora em dia 5 de agosto desse ano. Legal. E quem está com a gente também é o presidente do Clube de Xadrez de Itajaí, o Gilney Guedes. Obrigada pela presença também, Gilney. Eu que agradeço a presença aqui, né, o convite para que a gente fazer parte aqui desse bate-papo aqui com os ouvintes, né? E a gente está aí para ajudar aí no que for necessário, né? Até vou esclarecendo, né, o xadrez para deficientes visuais, para aqueles que talvez não conheçam, né, e não sabem, na verdade é para cego, tá? Então, assim, para ficar bem claro para as pessoas, né? Então, deficientes visuais, a gente está referindo a pessoas cegas ou com deficiência visual também. Bem alta, né? Isso, isso. Muito bacana. Agora, além de você vencer essa etapa lá no Nordeste, né, Carlos, você acabou também se classificando para a final da Copa Brasileira de Xadrez, é isso? Sim. A gente conseguiu o objetivo, né, de se classificar para o final do Grupo A, que será realizada em dezembro em Brasília. Em dia 5 de dezembro em Brasília, estou classificado para a final do Grupo A de xadrez, né? E muito observando bom. Também que o xadrez esse campeonato que eu fiquei vice seria um campeonato para deficiente visual. Mas também eu, como deficiente, participo de campeonatos de pessoas normovisuais, campeonatos com pessoas que enxergam, para pegar ritmo, né? Para treinar e também divulgar o xadrez adaptado, que é o xadrez para deficiente visual. Gente, eu fico aqui imaginando, porque xadrez enxergando já é difícil de jogar. Agora imagina xadrez para as pessoas que não estão enxergando o tabuleiro, não estão enxergando as jogadas. É uma aptidão e tanto, né, Gilney? Com certeza. Eu aqui em Itajaí, eu estou responsável até por a iniciação desses atletas, né? Que têm deficiência visual ou que são cegos, né? E assim, o Carlos também tem até aqui um tabuleiro aqui que ele trouxe adaptado, se for preciso a gente mostrar depois, legal, né? Porque assim, ó, o xadrez para pessoa com deficiência visual ou cega, ele tem algumas características diferentes do tabuleiro normal, né? As peças pretas são mais altas do que as peças, que as casinhas pretas são mais altas do que as casinhas brancas, né? Bacana. Existe um furinho no meio para as peças serem encaixadas, que elas são encaixadas. As peças pretas das brancas são diferenciadas, né? E assim, e aí com o tempo eles vão treinando e jogando e assim consegue jogar com o vidente ou, no caso de um torneio desse, como o Carlos falou, com somente cegos. Agora, Carlos, você conseguiu esse vice-campeonato da etapa Nordeste, né, dessa modalidade que é muito curiosa, né, que poucas pessoas sabem que existe, só que é de extrema importância. A gente gostaria de saber como foi que você se iniciou nesse esporte e desde quando você viu que dava para alcançar competições? Então, eu quando enxergava, eu já
jogava xadrez brincando em casa, apesar que hoje também a gente joga, né? Também, mas depois que eu perdi a visão, eu fiquei muito tempo sem jogar, porque realmente eu achava que o cego não tinha condições de jogar. E eu fiz a minha reabilitação na SIC, né? Aí lá eu vi que dava para jogar, mas foi em 2009 que eu comecei a me interessar mais pelo xadrez adaptado. E 2009, 2010, aí conheci um amigo meu que infelizmente já faleceu, foi o Álvaro. Aí a gente começou, em 2010 começamos a treinar, brincar, jogar. E para valer mesmo, o primeiro campeonato que eu participei foi em 2011. Um campeonato durante o ano e mais seriamente foi a partir de 2015. 2015, então, eu comecei, digamos, a me dedicar mais ao xadrez. E aí disputar os campeonatos com o objetivo mesmo de chegar a ser, digamos assim, ficar entre o 10º lugar, entre o 5º lugar a nível nacional. Entre os melhores, né, Carlos? Agora, olha só, por mais que, o Gilney estava explicando, tem toda uma forma tátil, né, de você saber quais são as peças e tudo mais, mas eu imagino que o esforço de mentalizar as jogadas é muito maior, né, porque o tempo inteiro você vai... qual que é a tua estratégia, Carlos? Assim, eu não estou perguntando qual é o segredo total para ganhar, mas como é que funciona para você organizar o raciocínio e realmente se colocar na disputa para ganhar, né? Você tem que treinar bastante, né? Você tem que se dedicar, tem que ter bastante treino, e na hora do jogo, eu sempre digo, né? Você tem 3 adversários. Primeiro é o teu oponente que está jogando com você. Segundo é o teu sistema nervoso. E terceiro é o tempo. Porque o xadrez, no campeonato, ele é com tempo de jogos. Então, se o teu tempo está baixo também, você pode estar ganhando no tabuleiro e perdendo o tempo. Então, entendi. A jogada não tem um tempo definido, mas quanto mais rápido você jogar, você ganha pontos com isso, é isso? Não necessariamente. É que cada jogador tem, digamos, um determinado tempo. Digamos, se o jogo for de 1 hora, então se você levar mais tempo pensando, o teu tempo vai caindo, o tempo do adversário vai ficando melhor que o seu. Né? E a estratégia é sempre você ter um bom treinamento e tentar ter calma e ter um já conhecimento de abertura, ter um conhecimento de tática, né? E estar jogando normal. E eu sempre digo, quando as peças se encaixam, né? Então aí você consegue uma vantagem sobre o oponente e acaba dando certo. Opa. Agora, Gilney, o Carlos contou um pouco sobre as suas estratégias que ele usa ali, a questão do tempo e tudo mais. Você acompanhou ele na competição e também você está a par do que acontece, né? Como funciona o processo de treinamento? Então, Wesley, assim, para a gente que é vidente, até é bem complicado de a gente falar, né? Mas eles sabem onde estão as peças, através do tato, né? Eu comentei que as peças brancas são diferenciadas das negras. Normalmente, as peças negras, né? Para quem conhece o xadrez lá, né? Para quem não conhece, é bastante interessante conhecer. As peças negras deles têm uma cabecinha de alfinete em cima que ele sabe que aquelas é as negras, né? Então, eles tateando, é como se eles também vissem, né? Como, né? Vamos usar o nosso termo assim, né? É como se eles vissem onde estão as peças, fazem os seus cálculos igual a gente vidente faz também e coloca uma peça lá, canto, né? Porque como é que um cego vai jogar com o vidente? Ele tem que cantar as peças, né? Onde estão. No xadrez lá a gente tem linhas e colunas, né? As linhas de A a H e as colunas de 1 a 8, né? O inverso, perdão. E então as peças são cantadas. Então é assim que a gente consegue jogar com vidente, ou 2 cegos mesmo que podem jogar, né? Então é por isso que eles conseguem jogar bem. Então, eu quero o cavalo na linha 4, H. Cavalo C3, por exemplo, C3, né? Tá bom. Cavalo C3, E4. Até tem outra curiosidade aí, que é assim, ó, as letras são de A a H. Tá. Né? A FIDE, que é o órgão que regulamenta
o xadrez para deficientes visuais, eles recomendam que usem algumas palavras diferentes daquilo que a gente conhece com A, B, C, D, né? Porque, por exemplo, o B e o D é muito fácil de confundir, né? Então, eles sugerem que a gente use Ana para A, B para Bela, Bela para B, César, Davi, Eva, Félix para F, G, Gustavo e H para Hector. Né? Então, isso é a sugestão, que aí você não tem... Não confunde as letras. Exato, lá. Eu, observando o Junei também, é sempre jogado com 2 tabuleiros, né? Cada um com o seu tabuleiro. Ah, bacana. Porque se você jogar com um só, né? Principalmente se você está jogando com pessoas que enxergam, né? Aí, na hora que nós que somos cegos for tatear o tabuleiro, passar a mão, automaticamente você vai estar atrapalhando o teu oponente. Porque certo. Ele, que enxerga, e o vice-versa, porque se você tem que tirar a mão de cima para ele também fazer uma análise dele, quer dizer, você não tá, né? Você não consegue ter tudo na mente. Então, quando joga com pessoas que enxergam, ou até 2 cegos, tem sempre 2 tabuleiros. Então, você só toca o seu tabuleiro. Só o meu tabuleiro. E quando eu faço o lance no meu tabuleiro, eu falo o lance e faço no meu tabuleiro, o oponente faz o mesmo lance que eu fiz no meu, faz lá no tabuleiro dele. E entendi. eu, opostamente, a hora que ele faz o lance dele, ele vai cantar o lance para mim, vai falar o lance, e ele vai fazer um tabuleiro dele e eu vou fazer o lance dele aqui no meu tabuleiro. E assim vai se jogando. Legal. Junei, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Clube de Xadrez de Itajaí, que é um clube aberto para todas as pessoas. Como é que funciona o clube? Sim, o Clube de Xadrez de Itajaí, ele é aberto, né? Ele fica ali na Avenida 7 de Setembro, aqui em Itajaí, né? Número 200, bem no Centro Comercial Marcílio Dias. Ele está aberto ali segundas, terças e quartas, das 9 às 12 e das 15 às 19 horas, para quem quiser fazer aulas lá, né? É um clube aberto, a gente tem um professor lá que está lá disponível, um professor de rendimento, né? Disponível para ensinar as pessoas. Além dessa aula, eu aí pessoalmente dou aula para deficientes visuais na ADVIR, né? Na Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí e região. Então, praticamente os iniciantes sou eu. O Carlos aqui, que já é mais avançadinho, ele já faz com esse professor lá no Clube de Xadrez. Tá? Então, o nosso clube ele é aberto assim para todas. Para quem quiser aprender xadrez, é só ir lá no clube, se comunicar com a gente, procurar no tio Google ali também, que tem a informação lá direitinho dos horários e o local. E como é que está a procura pelo xadrez, né? Porque, na verdade, é um esporte, né, que tem uma história super longa e super importante. Mas a gente tem hoje uma situação que são os jogos eletrônicos, que eu sempre imagino que impactam várias outras atividades. Como é que você vê a procura pelo xadrez hoje, Junei? Então, a questão do xadrez hoje, com a questão do eletrônico, ele veio, assim, de certa parte, ele veio somar um pouco, né? Porque você imagina todas as partidas, você cadastrando ela, então isso vai ser um subterfúgio para que os atletas possam fazer estudo a partir dali. Então, tem esse lado, né? E também dá para jogar online, né? E dá para jogar online também. Então, isso ajuda, né? Agora, para o estudo de xadrez, é importante que você mesmo estude, né? Então, as pessoas não podem depender muito dos computadores, né? E a procura hoje que a gente está tendo depende muito assim do poder público, né? Então hoje a gente tem aqui a FEMEL, né, na pessoa do professor Paulo Mais, nos incentiva bastante aqui, tá? E a gente consegue, para você ter ideia, a gente estava organizando para sábado agora um torneio escolar que a gente está com pretensão de colocar 100 crianças numa escola. Poxa. Então é pouco, a gente vai dizer assim, é bastante numa escola, sim, mas é pouco ainda para o município, né? Mas a gente consegue já hoje colocar 100 crianças até 17 anos para fazer um torneio de final de semana. Muito bem. Intervalo, Wesley? Vamos para o intervalinho. Hoje estamos recebendo o atleta Carlos Marcelo Espíndola e o presidente do Clube de Xadrez de Itajaí, Gilney Guedes. Com o Viva Voz, hoje falando sobre xadrez, estamos recebendo o Carlos Marcelo Espíndola, que acaba de faturar mais um campeonato, uma etapa do Campeonato Brasileiro lá em Salvador, de xadrez para deficientes visuais. E também estamos conversando com o Gilney Guedes, que é o presidente do Clube de Xadrez aqui de Itajaí.
Carlos, conta pra gente um pouco qual é a sua rotina de atleta, porque para qualquer atleta de qualquer modalidade requer uma certa disciplina, né? Como é mais ou menos que você lida com isso? Bem, é normal. Geralmente eu treino, digamos, 1 hora diariamente, final de semana um pouco mais, quando tenho disponibilidade, né? Mas em média é em torno de 1 hora por dia, 2, às vezes, até um pouco mais. Porque a gente joga também, né? Joga com internet para treinar. E você também joga para treinar online. Sim, isso é importante. É muito importante jogar, mas tem que fazer tanto o exercícios táticos, né? Que você tem que tentar. Só que para gente que é cego, geralmente o estudo do xadrez digamos assim, dificulta mais, porque na internet, geralmente, para você conseguir algum exercício, tudo aí já dificulta bastante, né? Para quem enxerga, já tem mais facilidade. Mas o que acontece? Aí a gente liga para alguns professores, alguém, aí passa os exercícios, né? Em forma algébrica, né? Por escrito, que a gente consegue, fica com acessibilidade, e ali você você tem que pegar esse exercício, montar no tabuleiro físico e depois tentar resolver ele. Entendeu? Já onde que requer um pouco mais de tempo por isso. Porque quem enxerga é mais simples. Entra na internet, entra lá no site, já não precisa estar montando, já resolve direto, porque tem o tabuleiro no computador, tudo, né? Então, mas com força de vontade e com dedicação, a gente consegue fazer, digamos assim, estudar para tentar obter um bom resultado. Aliás, no intervalo a gente falava disso, né, Gilney? Como, na verdade, em geral, as pessoas conhecem pouco do xadrez, né? Sabe o movimento das peças. Agora, toda a parte... Ele falou de álgebra, hein, Wesley? Pensa bem. Toda essa parte de estratégia, de cálculo, isso precisa de muito mais dedicação, né, Gilney? Sim, eu quero até fazer uma observação aqui nessa pergunta do Wesley sobre o tempo do Carlos, porque assim, o Carlos, ele não é só jogador de xadrez, ele é um empresário também. Tá? E ele, mesmo assim, ele tira tempo para fazer, né, para estudar o seu jogo. E aqui um exemplo, né, isso é um exemplo para você que está em casa, que está escutando, que também tem o problema da deficiência visual, ou seja, lá qualquer outra deficiência. Aqui está um exemplo de uma pessoa que tem o seu trabalho e mesmo assim consegue tirar tempo para fazer algo que ele gosta, né, que não é só um lazer. Na verdade, quando a gente começa a jogar xadrez competição, já vira assim, algo um pouco mais sério, né, e mesmo assim o Carlos ele consegue fazer isso. Então você que está em casa, mesmo que seja vidente, tome isso como exemplo. Não deixe de fazer aquilo que você quer fazer, às vezes por conta de ficar assistindo uma televisão, né? E aí o tempo passa e você não faz, né? E quanto a essa questão realmente de estudar, somente assim, tirando esse tempo diário, é que consegue chegar no nível desse que o Carlos chegou, que hoje está, né? Ele já está inscrito lá para a final, já passou para a final, né? Por ser um vice-campeão de uma etapa. Mas somente com dedicação é que se chega nesse nível. Então, aquela questão de estratégia, ela sempre vai ser difícil. Mas só que ela vai ser muito mais difícil para quem estudou menos. Né? Isso é matemática pura, né? Então quem estuda mais vai chegar um pouquinho mais acima. Tem algumas pessoas ainda acima do Carlinhos, que estão melhor que eles. Mas a partir do momento que quanto mais ele vai estudando, ele também vai chegando mais próximo do outro lá. Também não é uma coisa do dia para a noite, não é hoje que amanhã que ele vai virar o melhor do Brasil, né? Mas com estudo, com paciência, com calma, dedicação, se chega lá também. E isso eu acho que acho que a grande lição que a gente poderia tirar disso é dedicação. Bacana. Eu vi que o Gilney montou aí um tabuleiro adaptado, né? Se você quiser mostrar para quem está na TV... Esse aqui, a gente trouxe aqui para mostrar o xadrez adaptado. Inclusive, o Carlos estava me falando que foi o primeiro tabuleiro que ele começou a jogar. Se as pessoas forem ver aqui, existem alguns números e letras que são a forma como um cego se comunica com outro ou um cego se comunica com o vidente. E ao contrário também, né? Então, se eu jogo aqui, não sei se a gente não sabe se dá para ver direito na câmera, mas se eu jogar esse peão, por exemplo, aqui na casa E4, ele simplesmente diz E4. O outro cego, como foi comentado anteriormente, tem um tabuleiro também, ele vai fazer o mesmo movimento na casa dele,
com a peça, no tabuleiro dele. Ele vai tatear aqui, quando ele estiver calculando, ele vai saber que tem uma peça aqui, que essa aqui pode vir para cá e assim vai, né? É assim a forma com que os deficientes visuais se comunicam no xadrez. E as marcas também, as casas, as escuras, então, são mais altas do que isso, as como foi comentado claras, anteriormente, né? Então, essas casinhas, as pretas que a gente diz, né? Embora seja azul aqui, mas ela é mais alta do que as brancas. Isso. Tem um furinho no meio, que é para justamente poder encaixar as peças, para que na hora que eles tateiem, as peças não caiam, né? E as pretas, é claro que não vai dar para ver corretamente aqui, mas elas têm uma saliênciazinha na parte superior que diferencia pretas das brancas. Para poder né? sentir com a mão também. O cavalo é fácil deles identificar, né? Isso é uma coisa que eles adquirem com o tempo, né? Então eles conseguem identificar que o cavalo é cavalo, a torre é torre, o bispo é bispo, o rei é rei e dama é dama, para quem já sabe jogar xadrez. Para quem não sabe, um bom momento aí, né? Um bom incentivo para começar a entender essa prática do jogo. Muito interessante. Então, o segredo é dedicação e muita estratégia, né? Agora, Carlos, todos sabem que para um atleta se manter em qualquer esporte que seja, esporte ou para esporte, é preciso investimento e apoio. Para você, como é ser um para-atleta e representar Itajaí no xadrez para deficientes visuais, já que você representa a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, né, em competições? É interessante, é bom, eu estou tendo o apoio da Fundação, né? Porque a gente participa do Parajasc, entendeu? Então, a gente tem apoio da Fundação para participar, né? Desde 2015, a gente está representando o Itajaí, a Fundação no Paraesporto de Santa Catarina. E questão a nível nacional, geralmente a gente vai, né, com o apoio da gente mesmo, porque a gente gosta, entendeu? A nível nacional, a gente está indo... Porque o xadrez, para mim, como eu digo, é lazer. Eu gosto e é uma coisa que me faz bem, entendeu? Isso, eu já ia puxar essa pergunta, Carlos. Como é que você sente essa atividade, né? O que ela representa para você na tua vida, no teu dia a dia? E assim, em termos de também desenvolvimento de raciocínio, de participação das coisas, como é que é para você? É muito bom. Como eu falei, é uma coisa que me faz bem, entendeu? Acho que você... Pela deficiência, né, que a gente tem, muitas vezes a gente tem alguma dificuldade, tem algumas restrições em locomoção, isso e aquilo. Então, você está em casa, você está treinando, você está jogando, você pode jogar por internet. E quando você vai participar de um campeonato, seja campeonato com pessoas de deficiente, você rever os amigos e pessoas também que enxergam, você também tem muita amizade, você revê e divulga o xadrez para deficiente, entendeu? Isso aí me faz bem, faz muito bem. Para mim é ótimo, entendeu? Interessante. Agora, Junei, falando um pouco mais aí sobre o cenário competitivo, como é que está esse cenário do xadrez em Itajaí e em Santa Catarina? O esporte tem sido divulgado, principalmente essa modalidade paraesportiva? Boa pergunta, Wesley. Assim, a gente está tendo bastante ajuda da FEMEL aqui, tá? Eu já comentei aqui do professor Paulo Mais, mas também vou fazer o comentário aqui da professora Aline Barros, que nos dá bastante apoio aqui em tudo que nós precisamos, tá? Para você ter ideia, a gente fez foi em março, né, Carlos, o torneio aqui, né? Em março, no mês de março, a gente fez uma etapa desse nacional aqui em Itajaí. Né? E eles nos deram bastante apoio, tá? Inclusive o Carlinhos ficou em terceiro em terceiro lugar geral aqui em Itajaí, tá? Inclusive assim o Hotel 101 também nos ajudou bastante, né? Assim a questão financeira assim foi uma ajuda muito boa, assim o pessoal saiu muito satisfeito daqui, o pessoal veio gente aqui de Cuiabá, aqui em Itajaí, né? Legal. E eles ficaram muito impressionados com a nossa receptividade aqui, tá? Isso foi assim um ponto positivo que eu até falo com bastante gosto, porque o pessoal gostou muito do torneio que a gente fez aqui, tá? E então a gente tem essa Itajaí a nível nacional, o paradesporto está muito bem representado. O Parajasc, por exemplo, a gente é campeão já algumas edições. Até estava falando com o Carlos aqui para lembrar quando foi a primeira edição, e inclusive a gente vai ter que fazer esse resgate, porque o Carlinho começou em 2015 no Parajasc e desde lá a gente foi campeão
masculino na deficiência visual, campeão catarinense. Todos os anos. Todos os anos, sem parar. Isso que eu não estou falando aqui, que a gente também foi campeão do feminino, tá? As meninas também jogam, né? E a gente é campeão já há bastante tempo. Além disso, ano passado a gente foi campeão também na categoria deficiente físico também. Tá? Então, o paradesporto está muito bem representado assim, a nível catarinense. Tá? A nível nacional, o Carlinho vem representando assim, de forma esplêndida, sempre falando muito de Itajaí, onde a gente vai, que leva o nosso nome, né? Ele representa Itajaí, embora ele seja um morador de Barra Velha, mas a gente acolheu ele aqui, a gente criou uma amizade aqui muito grande, aqui, porque começou lá desde o professor Álvaro, falecido, aqueles que conheceram, que era um cego também, que era um amante do xadrez. Legal. Agora, Carlos, você então está classificado para a fase final da Copa Brasil, que vai acontecer em Brasília entre os dias 5 e 8 de dezembro. Qual que é a perspectiva? Como é que você está se preparando para esse momento? Bem, a final é realizada todos os anos, né? São 4 etapas, né? Como a gente já falou. A primeira foi realizada aqui em Itajaí. Enfim, todo atleta que participa a nível nacional, é o objetivo dele conseguir participar da final do Grupo A. São apenas 8 jogadores, são os 8 melhores do Brasil, a nível nacional, e onde que é feito o torneio entre todos contra todos. Então, o objetivo meu, digamos assim, é fazer um bom campeonato e obter um bom resultado. Tem que treinar bastante, estou treinando, né, para isso. Quem sabe ficar em primeiro, segundo, terceiro. O meu objetivo, eu já, digamos assim, posso dizer que para esse ano eu conquistei, que é ficar entre os 10 do rate a nível nacional. Hoje eu estou entre o 10º do rate e também me classificar para a final do Grupo A, que a gente conseguiu. Ano retrasado eu também já participei da final do Grupo A, fiquei entre os 8, eu fiquei em 6º, não é? E este ano eu quero ver se consigo, com certeza, uma melhor colocação. Mas para isso, tem que ir lá, participar, sentar e jogar. É isso aí. Agora, antes da final, tem outra etapa, né, Junei? Antes da final ainda tem a etapa de São Paulo, né? Eu devo estar arbitrando essa arbitragem lá, né? Que a gente também é árbitro de xadrez, né? E vai acontecer... Qual a data, Carlos? A quarta etapa vai ser no Centro Paralímpico, né, em São Paulo. Vai ser no dia de 20 a 22 de setembro. Isso, de 20 a 22 de setembro, isso aí. Aliás, eu quero fazer uma observação aqui. O Carlos falou no Centro Olímpico, Centro Paralímpico Brasileiro. Vou fazer uma propaganda aqui. O Centro Paralímpico Brasileiro fica em São Paulo. E vocês pensem no 4º melhor centro do mundo paralímpico, né, que nós temos em São Paulo, e poucas pessoas sabem disso, né? Então, acho que vale a pena a gente usar esse momento aqui para fazer essa propaganda disso. O dia que alguém for a São Paulo e quiser conhecer o Centro Paralímpico, ele fica na Imigrantes, né? Então, assim, uma coisa linda, tá? Muito bonito, as coisas, tudo de primeiro mundo lá. Para vocês terem ideia, vem pessoal do Japão observar a forma daquele local para poder fazer nas suas regiões. É bacana. Né? Valorizar o que a gente Valorizar tem. O que a gente tem, tá? Junei, já que você comentou que é árbitro de xadrez, né? Como é que funciona mais ou menos essa arbitragem? Poderia explicar para a gente? Sim, claro. Vamos lá, um torneio, a gente fez aqui o torneio em Itajaí, nós tínhamos por volta de, acho que foi 58 atletas, foi um grande torneio, bacana, né? E assim, a gente precisa, as pessoas perguntam, mas por que árbitro no xadrez, né? Pô, vocês não sabem as regras, né? A gente poderia perguntar assim, mas por que árbitro no futebol? As pessoas não sabem a regra, né? Então, qualquer esporte de competição, você precisa de arbitragem para poder dirimir os possíveis desencontros que tenha, né? E no xadrez não é diferente. Então, existe uma regra, né? Que quem determina essa regra é uma entidade chamada FIDE, que é uma Federação Internacional de Xadrez, né? E dentro dessa regra do xadrez normal, existe um apêndice que é somente para deficientes visuais, né?
E essa regra determina, por exemplo, o tamanho do tabuleiro, o tamanho das peças, como eles devem jogar, como deve se pronunciar as letras e os números que a gente comentou anteriormente, né? Para que seja unificado a forma de todos jogarem. Né? Por isso que o xadrez acaba sendo fácil de um cego jogar com um vidente. Tá? Porque existe uma normatização para isso. E arbitrar um torneio desse é algo assim, é bem diferente de tudo que a gente conhece, porque o árbitro, normalmente no xadrez de videntes, ele não fica observando as peças, a posição das peças. No xadrez de deficiente visual, eu preciso estar sempre vendo se os dois tabuleiros de cada jogador estão idênticas. Certo. Né? Porque, assim, eles têm que colocar a peça dele em tal posição. É muito fácil, às vezes, né, para quem não tem tanta experiência, de errar a posição do tabuleiro, e aí vão ficar tabuleiros diferentes, ele vai fazer cálculos que não tem nada, é outro jogo. É isso. Então, o maior problema de arbitragem é cuidar que os dois tabuleiros estejam iguais. Gente, muito legal, adorei entender um pouquinho mais, tanto de xadrez, quanto de saber um pouco dessa carreira no esporte do Carlos. Obrigada pela presença aqui, então. Nós conversamos, então, com o Carlos Marcelo Espíndola. Vamos ficar na torcida, hein, Carlos, para você. Manda notícias para a gente. Obrigada pela participação. Vice-campeão brasileiro na modalidade xadrez para deficientes visuais. Também conversamos com o Gilney Guedes, que é o presidente do Clube de Xadrez aqui de Itajaí. Obrigada, Gilney. Eu que agradeço aí a vocês. Então, hoje rolou um papo muito interessante aqui e eu acho que dá muita conversa ainda para outras pautas. A gente agradece a presença de vocês. E lembrando que você pode mandar uma mensagem para a gente, você pode participar do Viva Voz nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. Manda uma mensagem lá para a gente de sugestão também. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.